Podcast. Tudo bem com vocês, gente? Olha, o homem que está na presença do Jeffrey Podcast. Eu sou um cara de mídia, de redes sociais. Há um tempo eu venho acompanhando o trabalho que esse amigo vem fazendo. E eu sei que ele é uma figura política, mas hoje eu quero saber quem é o Rodrigo Pereira, por trás dos bastidores. Primeiramente, boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo e Tudo pode bem? se apresentar para o nosso público. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Jeffrey, primeiramente quero agradecer, né, Obrigado. desde já essa sua iniciativa, né, muito importante a gente ter mais canais de comunicação que abrem as portas para empresas, né, para poder patrocinar, é muito importante, né? Hoje o mundo digital é dinâmico e um canal como o seu, um podcast, um bate-papo descontraído, não poderia ser mais importante do que você aqui está fazendo na nossa cidade também. Parabéns, Obrigado. desde já. E que possa realmente crescer, abrir as portas de Amém. muitos outros locais para poder estar vindo aqui junto com você e estar fazendo parceria com você nesse momento tão importante, né? Verdade. Tão importante. E Rodrigo Pereira, por Rodrigo Pereira, né? Eu sou araruamense, né, de carteirinha, nascido e criado. Não sou de bairro nenhum, né? Você falou que eu sou uma figura política, mas mais do que isso, né? Nós começamos também com a parte de mídia. Estudei minha vida toda em escola pública. Fui aluno do Naim Valadares, estudei no Edmundo Silva, me formei. Tive que, infelizmente, sair da cidade para poder me aperfeiçoar, né? Trabalhei com eventos, trabalhei com várias gravações na Globo, na Record, no SBT, trabalhei com cantores em produções de eventos, até vir para Aruama de novo, nessas idas e vindas. Eu sempre tive uma empresa de representação comercial. Eu falo para todo mundo que, assim, você ser vendedor, você nasce na sua casa, você é um vendedor. A todo momento você está vendendo algo, você está com a sua família, você está negociando com o seu filho, né? Você só vai comer o doce se você comer tudo, a sua comida toda, o seu almoço todo. Então, a todo momento. Então, sou representante comercial, vai fazer 22 anos já que eu sou esse representante comercial na região dos Lagos. Tenho muito orgulho. Foi da onde eu tirei boa parte do que eu tenho hoje, foi com o trabalho de representação, mas nunca deixei de fazer os trabalhos paralelos, né? Gravações de novela, Zorra Total, Que legal. fiz bastante coisa. José do Egito, fiz ponta em um monte de comerciais, e assim a gente foi vivendo, aprendendo, e com isso, Jeffrey, eu trouxe muito para a nossa cidade, né, de Araruama. Comecei a fazer projetos na cidade, em bairros, ajudando nossos bairros, não entrando muito na política, mas tem que falar de algumas coisas que a gente acabou fazendo através do que a gente foi aprendendo no mundo, né? Não tem como, né? Tudo, uma coisa puxa a outra. E eu tive realmente esse apoio dos bairros da cidade. Então, quando fala de Rodrigo Pereira, você não fala somente do bairro da Vila Canaã, do Morro Grande, de São Vicente, de Paraty. Não, você fala da cidade de Araruama, né? Eu morei em praticamente todos os bairros. Eu brinco muito com as pessoas que eu converso, que quando eu chegava no colégio depois das férias, os meus amigos chegavam para mim e falavam assim: Rodrigo, e aí? Qual o bairro que você tá morando agora? Porque você é um cigano, né? Você não para. Uma hora você está morando na cerâmica, outra hora você está morando, outro ano você está morando no Japão, e assim eu fui morando em vários bairros da cidade e fiz muitos amigos aqui na cidade de Araruama com essa nossa trajetória. A política veio sem querer, né? Foi além do trabalho, né? Eu trabalhei na Vassourama, quer dizer, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né?
Meu primeiro patrão, posso falar o nome? Posso, até porque é uma figura também da cidade de Araruama, que amo de paixão. Marcilei é o filho dele, Marcilei que é do Raio-X, da UPA, da cidade de Araruama, um parceiro também. O meu primeiro patrão foi Dirley. Dirley tinha um bar lá no Japão, eu tinha 11 anos. E ele me deu a oportunidade. Eu lembro que meu pai não queria nem que eu trabalhasse. Mas eu vendo a dificuldade, né? Eu era criança, 11 anos, meu filho mais novo, tem 14. Né? E eu, 11 anos, eu era, sim, uma criança. Mas eu via a necessidade dentro da nossa casa. Eu via que eu precisava ajudar mais o meu pai e minha mãe. Por mais que meu pai não quisesse, mas veio de mim. 11 anos eu estava trabalhando e com isso eu fui me acostumando a trabalhar, a ajudar a minha mãe. Então eu passei por madeireira, eu com 16 anos eu era encarregado da madeireira, do Aurinho também, ali depois do Trevo de São Vicente. Sim. O Aurinho ali, parceiro também, hoje eu acho que ele é motorista da faculdade, foi meu patrão. Trabalhei também, depois tive a oportunidade de ser chamado para trabalhar na Vassourama, na fábrica, né, como promotor de vendas. Agradeço muito ao Márcio, mas também a Lucineide, que é dona da Braumar, lá de São Vicente, material de construção do Braulio, que é amigão nosso também. A Lucineide me deu a primeira oportunidade. Era o certo pelo duvidoso, porque eu só tinha três meses de contrato de promotoria. E eu falei assim, poxa, vou sair da madeireira, onde eu tinha tudo na minha mão, tudo passava por mim, pagamento de pessoal. Eu com 16 anos, imagina, desde 16, 17 anos. E eu falei, não posso sair da madeireira para poder ir para a Vassourama com um contrato de 3 meses. E depois, como que fica? Né? Responsabilidade, hein? Demais, eu tinha que levar o pão para casa, né? Eu tinha que ajudar a minha mãe. E nessa época eu estava tomando conta do meu irmão, que é 4 anos mais novo, mora até aqui perto do seu estúdio aqui, o Thiago. E eu falei assim, não posso sair do certo e ir para o duvidoso. Aí eu agradeci a Lucineide, ela vai ver essa reportagem, ela vai lembrar do que aconteceu. Eu cheguei de bicicletinha, com suado pra caramba na Vassourama, parei na frente da Vassourama, nem sabia se podia ou não parar ali na frente, mas eu estava esbaforido mesmo, né? Que seria realmente o primeiro trabalho de carteira assinada, porque na madeireira era um trabalho assim que não tinha carteira assinada, até porque eu comecei lá, eu era até de menor, mas na época eu não tinha problema, né? Aí cheguei e falei, olha, muito obrigado, mas para mim não dá, porque lá na madeireira eu já tenho meu salário, eu já tenho certo. Aí, beleza, a Lucineide deixou eu ir embora, deixou eu ir para casa. Quando eu volto para casa, converso com minha mãe, meu filho, você é novo, tenta. Minha mãe dando força. Eu falei, não, mãe, eu preciso trazer o pão de cada dia para casa e eu não sei, depois de 3 meses, aonde que eu vou trabalhar? Ela, você arranja outro emprego. Aí eu falei assim, não, mãe, deixa onde eu tô. A Lucineide do outro dia me ligou, Jeff, e falou assim, e aí, Rodrigo, conversou com sua mãe? Eu falei assim, conversei, mas não dá para eu trabalhar, porque contrato de 3 meses, eu não sei se vai dar certo, e depois eu vou trabalhar onde? Né? E Araruama, a gente sabe, né, Jeffrey? Hoje, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem empresários importantes na cidade, geram emprego como supermercados, farmácias. Na sua maioria é comércio, né? É só comércio. A gente não tem mais condomínio industrial. Eu, quando fui para a Vassourama, já pulando, né, a conversa, eu quando fui para a Vassourama, a fábrica da Limp Soft, da Vassourama, era no condomínio industrial. Por mais falta de infraestrutura que tinha, eu acho que quem foi passando pelas gestões administrativas da cidade deveria realmente dar a importância que um condomínio industrial tem que ter dentro de uma cidade. Além de gerar emprego, né, ela tem que gerar a mão de obra qualificada. Se você tem uma empresa de logística dentro de um condomínio industrial estruturado, por exemplo, você traz para dentro de uma faculdade o curso de logística, que hoje é um emprego do futuro. Hoje é um profissional muito requisitado em todas as empresas, inclusive nas que eu represento hoje. Né? Uma distribuição, um atacado, precisa de um bom operador logístico.
Então, por que não? Araruama tem um canal muito importante dentro da região dos lagos, é perto de tudo. A gente está perto da Via Lagos, a gente tem a RJ a 124, temos a Amaral Peixoto, acho que é 106, né, se eu não me engano, desculpa se eu errei, mas nós temos Araruama como um sensacional polo de oportunidade, né, e a gente hoje não tem. Deveríamos, né, ter essa mão de obra qualificada. Um filho teu, um filho meu, um filho de todos que estão nos assistindo, né, escolher o que ele quer fazer. Né? Eu, por exemplo, na época da Politécnica, quando nós não tínhamos, né, quer dizer, hoje nós não temos Politécnica, eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, eu fiz 2 cursos técnicos. 2 cursos técnicos. O curso técnico muitas vezes vale às vezes mais do que uma faculdade, tem um peso muito grande, né? O peso de um curso técnico, Jeffrey, você já sai trabalhando. Você já sai. Muitas vezes a faculdade não te dá o emprego. Né? A gente vê aí que tem advogados trabalhando atrás de balcão. Né? Então, não quer dizer que você tem uma faculdade que você vai ter o emprego. Mas você saindo de um curso técnico é uma mão de obra qualificada. Você já sai fazendo estágio. Você já sai do curso técnico com um emprego já encaminhado. Eu fiz eletrotécnica e fiz construção civil. Nunca trabalhei com nenhum dos dois, meus 2 cursos, né, de profissionalismo. Porque eu realmente fiz para não ficar parado. Um garoto de 17 anos, eu acabei meu antigo segundo grau, né, com 16 para 17 anos, não via outra coisa para fazer, além de só trabalhar, né? E eu tinha que estudar, fazer alguma coisa. Com qualificação. Né? Eu tinha que me qualificar. Enquanto cabeça parada, oficina do bicho ruim. Então, eu acredito que a gente tem que transformar mais as pessoas. Nós temos que transformar a vida das pessoas. E só com educação a gente consegue. Né? E não ditar o que você tem que fazer ou um filho seu tem que fazer. Dá um leque de oportunidades. Né? Quem quer trabalhar com hotelaria, trabalha com hotelaria. Quem quer trabalhar em gastronomia, trabalha em gastronomia. Mas tem que ter um curso de logística na nossa cidade. A gente tem que ter um curso de marketing na nossa cidade. Um curso de comunicação, que é muito importante, que eu tive que fazer fora. Eu tive que buscar o meu curso de comunicação e marketing fora. Para depois eu terminar depois de velho. Né, assim, de mais velho. Então, retornando lá no caso da Vassourama, a Lucineide falou, Rodrigo, vem aqui para a gente conversar. Eu falei assim, tá bom. Retornei na Vassourama lá com a Lucineide. Aonde ela falou assim, Rodrigo, você é novo, tenta, você tem tudo, tem um perfil de promotor de vendas, você fala bem, você se comunica bem, você tem muitos amigos. Você vai dar certo, é um contrato de 3 meses, mas pode prolongar para mais 3 meses. Então, ela trabalhou minha cabeça, Jeffrey. Ela trabalhou ali, ela é uma profissional, assim, ela é palestrante também, a Lu, é minha madrinha, acabou sendo minha madrinha por causa disso, porque realmente tudo que ela falou se concretizou. Eu acho que foi usada por Deus. Eu acho não, tenho certeza. Uma pessoa que aposta em você, mesmo você não acreditando que vai dar certo, é uma pessoa usada por Deus, que ela está querendo levar você para o caminho da luz, o caminho que você tem que trilhar, né? Já pensou se eu bato o pé e falo, não quero, não sei como que seria o meu futuro, né? Eu tinha que passar por aquilo. E foi uma escola. Acabaram os meus contratos, os 3 meses, depois mais 3 meses. Quando acabou, eu fiquei desesperado, que realmente não podia controlar, não podia mais prolongar os contratos, que era uma terceirizada lá no Rio, era uma agência, né? E eu falei assim, agora eu vou ficar só fazendo os freelances de modelo, de desfiles, né? Fazendo Semana de Moda de São Paulo, Semana de Moda de Minas, que a gente pode até entrar nisso aí depois um pouquinho, mas surpreendentemente eu fui pela minha natureza, não foi nem forçado, porque acabaram meus contratos, e eu continuei trabalhando. Só que a empresa terceirizada, ela não me dava mais ajuda de custo. Não me dava mais ajuda de custo. E ninguém falou mais nada. A empresa não falou se ia botar outra pessoa, se não ia. Aí o que eu fiz?
sem malícia, de verdade. Só queria entregar o meu trabalho, só. Muita gente que está assistindo não sabe isso, mas eu trabalhei durante 2 semanas sem ganhar nada e saindo de casa para fazer os mercados para arrumar de bicicletinha. E o gerente, né, o gerente da época, que também virou meu padrinho, o Alessandro, que hoje está na Rosquinha Rancheiro, né, que é líder aí hoje também de mercado. O Alessandro também, um beijo para você, me ajudou bastante profissionalmente também, e como pessoa também. O Alessandro falou: Rodrigo, me ligou, não estou entendendo o pessoal do mercado. O pessoal do mercado está falando que você está mexendo, está arrumando as lojas e tal. Aí eu falei assim: sim, tô sim. Mas, Rodrigo, a empresa não vai pagar você. Aí eu falei assim: tá, mas vocês já botaram alguém? Aí ele falou: não. Eu falei: então, vamos lá. Quando vocês colocarem alguém, eu paro e entrego o serviço para a pessoa. Jeffrey, naquele momento, com certeza o Alessandro falou com a Lucineide, que falou para o Márcio, e falou assim: vamos contratar esse garoto para ficar com a gente. E na semana seguinte, eu já estava assinando a minha carteira de trabalho. Realmente foi no dia 3 de dezembro de 2003. 3 de dezembro de 2003. Foi quando eu comecei a minha vida profissional de carteira assinada como promotor de vendas. E de lá para cá eu não parei nunca mais de trabalhar. Tudo que eu construí foi através disso, através da minha profissão. Sou grato demais a isso. Sou grato demais às pessoas que eu conheci na minha vida, através do meu trabalho. E é um trabalho que eu consegui conciliar com as outras coisas. Ah, Rodrigo, como? Jeffrey, eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, né, geralmente é um dia mais morto, né? Tem até um rapaz na rede social que fala: sextou, se não, já deu meio-dia, se não fez, não vai fazer mais e tal. Não é? Não tem um desse? Quando ele fala isso, é muito o mundo comercial. Porque quando dava a parte da tarde, eu sempre ia fazer meus desfiles, eu ia fazer minhas gravações, eu ia fazer o meu freelance, que trazia também um dinheiro para casa, né? E a gente foi construindo isso. Passei pela Vassourama, fiquei 13 anos trabalhando lá, depois passei pela Rio Marques, passei pela Piraquê, hoje estou na Mega Rio, trabalhei por diversas indústrias, né? E eu só tenho a agradecer na minha vida profissional, na área comercial, né? Comercial. Eu falo muito que você, como representante comercial, você é também um político, né? Você cuida de pessoas, você vê as necessidades que as pessoas têm, que o meu cliente tem, né? Como que eu vou saber abastecer a sua loja se eu não estou te ouvindo, eu não sei o que você precisa? E eu acho que as pessoas precisavam muito participar um pouco mais da vida comercial, porque ela vai entender a forma correta de estar trabalhando com pessoas, trabalhando na vida social, na vida do serviço público, né? Que você, independente se na sua vida, né, particular esteja boa ou ruim, ninguém é obrigado, Jeffrey, a te ver mal-humorado. Se você estiver mal-humorado, fique em casa. Fique em casa. Eu falo isso para todo mundo. Fique em casa. Se você não está bem para dar um sorriso para alguém, fique em casa. Porque você, do mesmo jeito que um sorriso agrada e muda a vida da pessoa, você, ranzinza, também vai mudar para o lado negativo. Verdade. É muita verdade isso. Então eu sempre levo isso para minha vida. Ser positivo, né? Não pensar negativo, ou não passar para as pessoas o que está acontecendo na sua vida pessoal. Ninguém é obrigado. Ajudar é uma coisa. Agora, quando você leva o seu lado negativo, o seu lado que você está mal naquele dia, você só está prejudicando o seu próximo. Então, assim, eu saio de casa, falo: meu Deus, me proteja no meu ir e no meu vir. E que a gente possa mudar a vida
das pessoas, né, no nosso dia a dia. Então isso é muito importante. Mas, Rodrigo, tudo que você está me falando aqui, tudo que eu ouvi, acredito até que você em casa tenha prestado atenção, é que a vida, ela te moldou, ela te levou para um plano maior. Eu escutei você falar a respeito de você morar em bairros diferentes. Você, de repente, não percebeu, mas a situação de Deus ter levado você a morar em bairros diferentes é que você hoje pode falar com propriedade: bairro X, a necessidade é essa; bairro Y, a necessidade é essa. Então, a vida, ela te moldou para você saber falar, lidar com o ser humano. Porque a maior arte que tem é lidar com o ser humano. E você, meu amigo, está de parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns. Esse lance do futebol. Então, Jeffrey, o futebol, cara, foi uma realidade na minha vida. Eu era nadador. Nadador, eu era teatro, nadador, também. Apresentador, também. Modelo. Rapaz, eu tô lascado aqui no canal. Eu pensava que eu fazia um monte de coisa. Eu nadei na minha juventude até meus 12 anos, né? Minha mãe, a gente sempre foi pobre, eu sempre fui pobre. Minha família sempre foi, além da família do meu pai, de ser uma família muito tradicional, inclusive aqui perto do seu bairro, aqui onde você está. Mas a minha família sempre foi humilde. A gente sempre foi humilde. A gente não tinha casa própria. A gente só foi ter casa própria quando eu tinha meus 12 anos. Aí eu não consegui ficar um ano de casa própria assim com meu pai e minha mãe, porque eles se separaram. Aí a gente, cada um foi para um lado, a gente também foi morar de aluguel de novo, até minha mãe conseguir a casa dela. Mas o futebol surgiu depois que eu não podia mais nadar. Eu fiquei na seleção de natação do estado do Rio de Janeiro, entre os 5 mais bem colocados na minha época, da minha categoria, né? Que era a categoria que ia de 8 anos até 11 anos, mais ou menos. Eu fui atleta de elite. Realmente, na época, era o Rubro Social Esporte Clube, né? Que hoje não existe mais o Esporte Clube Rubro, que ficava ali no centro da cidade. Existia até os bailes, né? Que antigamente faziam os bailes ali do Rubro na quadra, e eu vivi muito isso ali, por mais humilde que eu fosse, mas sabe aquele, poxa, o Rodrigo é bom, então eu nem sei se minha mãe pagava, eu acho que minha mãe pagava mensalidade sim, mas eu tinha carteirinha de sócio do clube, e eu não tinha propriedades para ser sócio do clube Rubro, né? E chegou um momento que eu tive um problema de saúde, eu comecei a crescer muito, e meus ossos não colaram. Eles tinham um espaço, inclusive no meu pé. Primeira vez que eu conto isso. Meus ossos não colavam, porque eu fui crescendo, e não sei, deve ter um nome para isso. Eu tive que fazer um tratamento muitas vitaminas, tomava aquele remédio multivitamínico famoso aí que não está patrocinando, então não vou falar. Tem que patrocinar aqui, né? Obrigado. Inclusive, falei muito o nome da Vassourama, Márcio. Agora você está com porcelanato também, vou fazer outro comercial para você aqui, ó. Vamos patrocinar, hein? Jeffrey, vamos correr atrás disso aí, que tem que dar motivação para essa galera da comunicação da cidade para continuar trabalhando. Vocês fazem um trabalho muito bom. Obrigado. Com certeza. Então, eu não podia mais fazer natação, comecei a fazer um tratamento, e quando acabou o tratamento, eu não voltei para a natação. Eu comecei a ter um pouco de pânico, eu não conseguia mais fazer, não rendia mais. Meu último campeonato eu fiz foi uma travessia da Lagoa de Araruama, tinha para mais de 600 pessoas. Na época, de Iguaba, eu tinha 11 anos, cara, 11 anos. E assim, o professor falou assim, olha, ninguém precisa, a gente era criança, né? Ninguém precisa se esforçar e tal, vocês só completam o percurso, se chegar no número 599 não tem problema, mas só completam para ganhar a medalhazinha. O que eu fiz? Tá bom, estava do lado do professor, e o professor hoje também tem comércio na cidade. Professor,
Eu vou falar seu nome, é Paulo. Só não vou falar o nome da empresa que tem que estar aqui no Jeffrey também. Tô, né? obrigado, irmão. Olha o aí, eu sou bom nisso. Então, ele falou, não, eu fui do lado dele. Só que eu fui com um óculosinho, né, de natação, pá. Só que quando eu mergulhei, né, acostumado a mergulhar em piscina, quando eu mergulhei na água salgada, eu tipo que senti a diferença e o óculos saiu um pouco. O que eu fiz? Pô, eu estava perto ainda, e Iguaba, né, a Lagoa de Iguaba, você não é igual a lagoa em Araruama. Você anda e a água fica na canela. Lá tem uma profundidade. E quando eu fui ajeitar o óculos, eu fui botar, falei, pô, eu tô perto da margem, vou botar o pé no chão. Jeffrey, não achei o chão. Não achei o chão. Eu fui, eu falei, meu Deus, isso é muito fundo. Aí o que eu fiz? Quero acabar logo com isso. Tirei o óculos, botei na sunga e fui. Cheguei ainda entre os 30 primeiros no meio de adulto, de atletas do Rio de Janeiro, de clubes de natação, de nome e tudo. E foi minha última. E eu nem jogava futebol, cara. Nem jogava futebol. Quem tá nos assistindo também sabe que quem começou a me dar foi o pessoal do Jardim São Paulo, que na época, né, a casa da minha mãe e do meu pai era lá no Japão, ali. E me chamaram para jogar, que eu era muito grande, mas eu era um perna de pau. Perna de pau. Eu sou até hoje, eu tento, melhorei um pouquinho. Mas, cara, eu não tinha interesse nenhum no futebol. Até que o Rafael Jabá, né, que hoje ele é segurança, acho que ainda é segurança do Banco do Brasil, na cidade, meu amigão, parceiro. Ele era goleiro do Mirim, do Jardim São Paulo, onde tinha Manteiga, André do Jardim São Paulo, tinha uma galera que até hoje está aí, e me levou. Cara, todo mundo gostou, porque eu era altão e tal, pá. E ali foi surgindo o Rodrigo goleiro que fui para a escolinha do Vasco, né? A gente começou a ter uma responsabilidade, uma disciplina muito grande. Foi uma hora muito boa na minha vida, porque foi uma época de separação dos meus pais, né? E você sem ter uma figura masculina, todos os meus professores, meus técnicos, eram como se fosse um pai para mim. E eu levo isso na minha vida até hoje. Não que meu pai não seja um pai, meu pai é maravilhoso, meu amigo, né? Mas nessa transição, eu poderia dar muito errado, cara. Poderia dar muito errado. Jovem, pobre, na periferia, né? Morando num lugar que não tinha condições de nada e conseguir fazer o que a gente conseguiu. Muita gente realmente desacreditava, mas eu tinha amigos, eu tenho família, né? Então eu sempre pensei nisso. Eu tenho que mostrar que a gente pode, né? A gente pode mais. E com isso, eu fui para a escolinha do Vasco, me levaram para o Vasco, e ali a gente foi trabalhando na categoria de base do Vasco, a gente foi indo. Conheci vários goleiros do Vasco, onde eu pude treinar junto, cheguei a ser sexto, quinto goleiro, porque eu cheguei até 17 anos no Vasco, né? Eu só saí do Vasco quando eu ia assinar profissional, porque caiu o alambrado, lembra? Acho que em 2001, acho que foi em 2001 que caiu o alambrado do Vasco, e foi quando eu parei realmente. Foi 2001, eu comecei a trabalhar, né, na Vassourama como promotor. Em 2003, é isso mesmo, 17 anos para 18, 19 anos que eu comecei a trabalhar lá. E com isso, eu parei lá no Vasco, e eu comecei a ir em vários outros clubes. O filho do Zagallo me chamou para o América, eu fui, aí depois, eu fui para o Madureira primeiro, o filho do Zagallo, ele saiu de lá, foi para o América, me levou, o Zagalinho. Depois, ele saiu do América, eu continuei com o professor Jorge, que inclusive fez o gol do único título carioca que o América fez. Ele é falecido, saudoso professor Jorge, que foi meu técnico. E depois a gente foi para Santa Catarina, jogar fora, e eu já estava machucado, já estava com o joelho machucado. Aí eu já tinha meus 21, 22 anos, a minha filha já tinha nascido, a minha filha mais velha, e eu comecei a me desinteressar, joguei uma Copa
aqui pelo Macaé Esporte e foi o último clube que eu passei. Mas mesmo jogando, né, como no futebol ali, nesses clubes menores, eu continuei sendo representante comercial. Eu já tinha a minha representação, trabalhando como promotor, como supervisor de merchandising. Depois eu fui para representante de área e não parei mais. O futebol foi uma disciplina na minha vida. Diante de tantas situações que você já passou, você já viveu na parte do esporte, você nunca pensou em lançar, de repente, um projeto em relação a esporte para poder ajudar as crianças carentes, alguma coisa desse tipo? Jeffrey, quando eu fui morar na Vila Canaã, né, que foi a casa onde minha mãe mora até hoje, nós fomos em 98 para lá. Fui com 14 anos. Foi muito bom. Fiz muitos amigos e tenho eles, cultivo meus amigos até hoje. E lá eu conheci um irmão, que inclusive hoje eu falei com ele, que é o Fabiano. Eu, o Fabiano e o Zé Ricardo, que hoje não está entre nós, mas lá na Vila Canaã a gente começou a fazer um projeto social de trazer as crianças do bairro, né? E nós éramos crianças, né? Eu com 14 anos, mas as crianças menores, para a gente tirar elas do meio tempo complicado. Complicado, do tempo ocioso. Na época até ajudou, porque não tinha internet, né? Não tinha internet, então as crianças realmente ficavam na rua. Ia fazer besteira? Fazia na rua, né? Então era complicado, acompanhava gente que não precisava estar acompanhando. Então a gente começou a abraçar essa galera, né? E foi um projeto que eu comecei junto com o Fabiano. Depois eu fui para outro bairro, né? Minha mãe continua lá, mas eu fui morar em outro bairro e comecei a fazer o projeto Voz de Araruama, né? Que eu começava a fazer vídeos na cidade, falando dos bairros. Eu comecei a trabalhar assim, do nada, que aí surgiu celulares, selfies, internet, e aí eu comecei a fazer vídeos. Em Araruama eu fui, posso falar, sem assim, me gabar, mas eu fui um dos primeiros a começar a fazer vídeos na cidade de Araruama. Eu comecei a fazer na minha rua, né, para as gestões passadas, atentar a eles. Não tinha nada de... Eu até penso assim até hoje, esse negócio de situação, de oposição, tem que andar como se fossem ideias paralelas, sim, mas tem que existir uma harmonia entre... Harmonia para resolver problemas. Para resolver os problemas. Não é guerra falar da sua vida pessoal, te atacar, te apontar que você está dormindo com fulano, ciclano, se você fez isso, fez aquilo. Na sua vida pessoal não é isso. Oposição e situação, ela tem que andar em paralelo e resolver, trazer soluções e não criar guerra, né? Perde tempo. Perde tempo. O tempo que poderia estar focando na solução. Eles brigam, né? Então, assim, eu sempre pensei assim. E quando eu vim com a Voz de Araruama, né, com esse projeto, depois ele surgiu o segundo passo do Voz de Araruama, que eu também vou fechar esse nosso comentário, que a Voz de Araruama era o seguinte: eu pegava o que estava dando de errado na minha rua, eu comecei na minha rua, aí deu certo. Eu falava assim, Jeffrey, olha aqui como que tá minha rua, tá sem iluminação, tá com lixo aqui, ó, um monte de lixo na minha rua, porque os vizinhos falavam. Deu certo, cara, deu certo na minha rua. Aí o vizinho da rua de trás já me pedia, Rodrigo, vem fazer um vídeo aqui na minha rua para ver se vai dar certo. Rapaz, era batata. Eu fazia o vídeo, 2, 3 dias depois, a situação era sanada. Então eu comecei a ter um burburinho muito grande na cidade, muito grande. Começou a todo mundo falar, Rodrigo Pereira, ele tá fazendo isso, fala com ele para fazer um vídeo aí. E eu sempre ia, eu trabalhava, saía do trabalho, ia lá, atendia, porque a gente tem que dar atenção às pessoas. Eu costumo falar muito com a minha esposa o seguinte, meu celular toca, cara, eu peço licença a você e vou atender a pessoa e falar assim, olha, estou ocupado aqui, mas deixa a mensagem. Porque assim, se a pessoa tá ligando para você, é porque precisa falar com você, cara. Você tá entendendo? E eu falo muito isso com a minha esposa dentro de casa. Às vezes uma tia, a mãe ou a avó liga. Eu falo assim,
atende. Ela falou, não, depois eu atendo. Eu falei assim, não atende, porque pode ser uma coisa boba, mas pode ser uma coisa muito importante. Então, dá valor às pequenas coisas, que pode se tornar uma coisa enorme e você não poder resolver depois, né? Então, a Voz de Araruama começou assim. Eu fiz a selfie do buraco, que bombou na cidade, bombou na região dos lagos. A Globo veio, várias pessoas de outras emissoras também veio para poder conhecer. Muitas pessoas aderiram a essa selfie do buraco e arrebentamos. Arrebentamos mesmo. Foi uma sacada assim que eu tive e as pessoas começaram a aderir. Eu só não passei no Fantástico, mas nos outros jornais da região, no Jornal Hoje, todo mundo falou na época desse projeto e começou a crescer. Só que aí começaram a pedir para eu vir candidato, né, na política. E eu fiquei com vergonha, realmente. Eu ainda esperei para vir numa próxima, porque eu achei que eu ia ser muito oportunista, né, e tá fazendo aquele projeto todo e vir logo candidato. Eu acho que ia passar de repente não ia, né? Eu ajudei muita gente. Mas para alguns ia passar que você fez de propósito. De propósito. Ah, ele fez isso porque quer vir candidato, né? Então eu não quis forçar isso, não quis forçar. Então eu transformei a Voz de Araruama num projeto mais dinâmico e de comunicação, que é onde eu gosto muito de trabalhar, que eu sou formado em marketing e comunicação, né? Numa rádio aqui da cidade, na rádio aqui de Araruama, com um projeto Mais Atitude. Um projeto Mais Atitude. O que a Voz de Araruama fazia? Era atitude, era ação, era estar junto com a população. E o Mais Atitude, eu carrego esse projeto até hoje, né? Faço algumas coisas na cidade que não precisam tirar foto, não preciso expor ninguém, porque eu acho ridículo. Aí eu vou falar de forma mais rígida, porque eu acho ridículo, Jeffrey, a pessoa entrar dentro da casa da outra e mostrar uma senhora acamada e você fazer política com isso. Você ir para dentro de uma comunidade e entregar alimento para as pessoas que precisam realmente daquele alimento e você fazer isso, um vídeo, e transformar isso num circo. Eu sou contra, né? Se quem faz está fazendo, pode até ser de coração, realmente, mas a sua maioria é com tendências políticas e eu nunca faço isso. Eu ajudo muita coisa, faço muita coisa, mas eu só posto as coisas que vai ajudar a comunidade, nunca no pessoal. Eu não quero ver a árvore, você está entendendo? Eu não quero ver só a árvore, eu quero ver além da árvore. Tem uma floresta além da árvore e a gente tem que tratar da floresta. A árvore, a gente, se puder ajudar, vamos ajudar. Agora, vamos focar na floresta. Vamos focar na floresta. Porque a gente vai fazer muito mais e a gente vai ser reconhecido por isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Cara, você que está do outro lado aí, eu acho que nunca viu um bate-papo assim. Um bate-papo onde a pessoa chegou aqui e realmente abriu o coração, sem máscara, mostrou na íntegra quem ela realmente é. E eu vou ser bem sincero para você. Se eu sou um cara administrador, um político, eu ia querer muito você do meu lado, porque o papel que você fazia nos bairros, se o cara tiver uma inteligência, você também estaria ajudando até quem estava de frente de um outro governo. Porque não tem como um governo ver tudo. Não. E você estava sendo o olho do bairro. Muitas pessoas falavam isso, né? Rodrigo, você está trabalhando sem estar trabalhando para eles, né? Independente de gestão. Porque eu lembro hoje, num governo, que eu não vou falar nome de ninguém, tá, Jeffrey? Até porque o seu canal aqui sou eu e você e as pessoas que estão nos assistindo, né? Um governo que não é esse que nós estamos hoje, há 8 anos já, que se perpetua há 16, mas não é esse, um passado. Eu fiz uma brincadeira, cara, porque eles começaram a fazer uma calçada, né, ali em torno do Rio Mataruna, né, na cidade. Na época eu lembro que estava rolando uma situação, eu me vesti
não de sereia, mas todo desarrumado, um rabo de sereia caído, uma peruca preta, e fala assim... Quase uma curupira. Uma sereia curupira. Uma coisa ridícula, realmente. E eu falava, poxa, estão fazendo a orla do Mataruna, né? E assim, demorou, né, para fazer, e eles rapidinho fizeram, ficou bonitinho e tal. E é muito legal, porque assim, você tem que levar também para o seu humor, né? Tem que levar porque muita gente, às vezes, não enxerga, só enxerga o erro quando você faz, ó, você fez o copo. Aí o cara vai pegar o copo e fala assim, poxa, mas esse copo podia ser diferente, essa borda assim, mas só depois que você fez. Mas o cara não pegou para fazer. Então a gente só pode, por isso tem que tomar cuidado também quando a gente critica o outro, porque criticar o que está sendo feito é fácil, eu quero ver fazer, né? Então a gente precisa olhar muito pelo próximo, a gente precisa ter cuidado e tato na hora que a gente fala, e eu sempre fiz isso. Cobrei muito, fiz muito pela cidade já, sem ser nada, mas uma coisa é certa, eu nunca denegri a imagem de ninguém, eu só quis ajudar a nossa cidade. E o que você fala aí, eu posso assinar embaixo. O cuidado que você teve aqui no bate-papo de falar nome de ninguém, sem magoar, ferir ninguém, não. Você não fez nada disso. É aquilo que você falou. O podcast é um podcast descontraído, a gente tenta interagir com o público, a gente quer levar informação de qualidade para você que está do outro lado. É isso aí. Irmão, obrigado. Eu que te agradeço. Sucesso. Mais uma vez. Jeffrey Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast. É isso aí. Sucesso. Conta comigo. Estamos aí. Amém. Abraço. E empresários da cidade, aposte no Jeffrey. Canal descontraído e só vai somar para sua empresa. Tamo junto. Tamo junto.